Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. Como é que tá o áudio, rapaziada? Vi que vocês estavam reclamando que o áudio estava muito baixo. Eu fui lá, dei uma regularizada no áudio, né? Aliás, uma regulada, não é uma regularizada, né? Mas eu tentei aqui dar uma melhorada no áudio justamente para que vocês me escutem de maneira melhor, né? E mais clara, mais alta também, para aqueles que gostam de ouvir minha linda e maravilhosa voz. Bom, rapaziada, primeiramente sobre a rifa, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, às 20 horas e 12 minutos, ainda não saiu o sorteio da Federal, que é 20 e 30, se eu não estou enganado, tá? Amanhã a gente vai divulgar no vídeo da meio-dia o vencedor da rifa, os vencedores, os 2 vencedores, né, dessa rifa. Boa sorte aí, daqui a pouco vai ocorrer aí o sorteio, espero que vença aí o mais sortudo. Bom, rapaziada, bora falar um pouquinho sobre o time de amanhã, né? O Osório escalou aí alguns jogadores. E bora falar também sobre o argentino, que o Clube do Remo, segundo a mídia argentina, o Clube do Remo está tentando comprar esse jogador em definitivo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, jogador de 25 anos, promissor, inclusive. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse atacante, tá? Antes disso, meus amigos, estamos aí com a campanha da nova rifa, tá? A galera tá comprando, tá já se adiantando para não ficar ali, né, no final ou ficar de fora dessa rifa. Lembrando, provavelmente será a última rifa. Então, se você tem interesse em adquirir o bilhete, primeiro comentário fixado tá o link do meu WhatsApp. É só você clicar e ir lá dizer, né, que tá a fim de comprar a rifa aí. O bilhete é apenas R$25, tá, meus amigos? R$25 vocês adquirem um bilhete aí para rifa de 2 camisas do Clube do Remo dessa temporada, tá bom? Bom, vamos lá, né? Deixa eu falar aqui inicialmente para vocês os jogadores que foram relacionados para esse duelo contra a equipe do Amazônia Independente, né? Só um detalhe interessante, e eu gostaria muito de falar sobre isso. Não é um jogo qualquer. Tem muita gente falando, mas é mais um jogo de parazão. Não. Esse jogo, principalmente para esses jogadores aí, né, que não gostam de viajar, não gostam de ir para o interior, é importante ganhar amanhã. Para o Remo garantir as primeiras posições e garantir o jogo no Bainão. Ou no Mangueirão, sabe lá onde o Remo vai jogar. Eu prefiro que nessas quartas e nessas semifinais o Remo jogue no Bainão. Afinal, quando o gramado do Mangueirão estiver melhor, né, tiver pelo menos uns 30 shows lá no gramado do Mangueirão, e aí tiver melhor, aí a gente pode mandar os jogos lá. Mas por enquanto, cara, eu prefiro que seja mesmo no Bainão, porque o gramado está melhor do que do Mangueirão, né? Até pra gente preservar um pouco mais o gramado do Estádio Olímpico do Pará. Então, assim, tem muita gente falando, né? Mas é um jogo qualquer. Não, gente. Vale primeira colocação. Vale liderança. Lembrando, tá? O Clube do Remo tem que vencer esse jogo. E Tunaluso e o Cametá não podem vencer seus jogos. O Cametá, se eu não estou enganado, joga contra o Águia, né? Se eu não estou enganado, no Zinho Oliveira. E a Tuna enfrenta o Bragantino fora de casa também, né? O Bragantino com a corda no pescoço, tendo que vencer o jogo para não ser rebaixado. E a Tuna, né, vencendo a partida ali, ela pode confirmar a primeira colocação geral do campeonato paraense, tá bom? O Clube do Remo tem que vencer o jogo dele e a Tuna e o Cametá não podem vencer seus jogos. Ponto. Resumindo a situação para o Remo terminar na primeira colocação geral. A segunda colocação também garante ao Clube do Remo, né, a possibilidade de jogar tanto as quartas e as semifinais na sede do Remo, né, em Belém. Se o Remo perder, porventura, Deus o livre, até perder amanhã esse jogo, vai ficar ali na rabeira, né? E aí pode até jogar umas quartas de final no interior. O que é ruim até para esses jogadores aí que não gostam de viajar, que já falaram aí, né? Bom, vamos lá. Bora falar aqui para os jogadores que foram relacionados para esse jogo. O goleiro Ivan, né, foi relacionado. Também o Marcos Alexandre. Thalisson, lembrando, Rangel e Igor Vinhas poupados, tá? Thalisson, zagueiro. Eu queria muito ver essa dupla de zaga, Thalisson e Klaus, tá? Acho que para o jogo de amanhã seria interessante esses dois começarem jogando. Mas acredito que o Thalisson deve fazer a lateral direita.
E aí a dupla de zaga deve ser o Klaus e o Cauã. Aí o Cufré e o Rafael, o garoto da base, que inclusive deu uma assistência, né? Ele e o Tico foram os dois jogadores da base que aproveitaram melhor a oportunidade que tiveram, né? O Rafael deu a segunda assistência lá para o segundo gol do Clube do Remo. O Zé Wellison, Pavani, Cantilho, Freitas, Catarose e Panagiotis. Pelo amor de Deus, só não me coloque amanhã, cara, um meio de campo com Zé Wellison, Pavani e Panagiotis, por favor, cara. E muito menos Carlinhos improvisado. Bota o Catarose, cara. Bota o Catarose, o Cantilho e o Zé Wellison. Pronto, tá aí, o meio de campo tá definido já. Atacantes, Iago Pikachu, Marrone, Rafael Monte, Carlinhos, Nico Ferreira e Tico. Eduardo Melo ficou de fora, né? Se vocês perceberem aí, Eduardo Melo ficou de fora e não foi por lesão, foi por opção mesmo. Bom, gente, é um time, né, que é uma mesclagem dos que jogaram contra o Castanhal, né, e os outros jogadores que atuaram o jogo contra o Atlético Mineiro, que não tiveram em campo, né, que não atuaram. E aí a gente tem alguns desfalques aí, Jaderson, por exemplo, com lesão já constatada, o Marcelinho saiu se reclamando muito, né, de dores, né, meio que lesionado também. Então o Clube do Remo está fazendo um pouco essa mesclagem aí. Vamos ver, né? Jogo de amanhã contra o Amazônia, rodada única do Campeonato Paraense, para definir ali os confrontos que já vão acontecer na quarta-feira, quarta e quinta, tá? Os jogos já vão acontecer na quarta e quinta, então não tem paralisação. Tem paralisação só do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paraense vai ocorrer normalmente nessas datas aí de carnaval, tá bom? Vamos falar agora aqui sobre a contratação, né? O Clube do Remo está buscando aí a contratação do Rodrigo Asmendi, jogador de 25 anos, argentino, que veste a camisa do Banfield, da Argentina, tá? Na última temporada, nessa temporada ele atuou pouco, o Campeonato Argentino começou agora também, ele atuou pouco, né? Foram 4 partidas só, se não me engano, ele não fez nenhum gol ainda, né? Mas na temporada passada ele marcou 27 gols em 54 partidas, se não me engano. Uma média muito boa de gols, né? E segundo aí a própria mídia argentina, o Clube do Remo quer comprar ele. Pelo que eu estava vendo aqui, o valor de mercado dele gira em torno de 2 milhões de euros, né? Que varia ali em torno de 12 milhões de reais. Não sei como o Clube do Remo vai fazer, né? Porque o Remo já desembolsou aí, por exemplo, 10 milhões para contratar o Pico, que eu acho que vai render mais para o Remo, né? Uma contratação que, na minha opinião, é um jogador que vai fazer toda a diferença nesse time do Remo, Pico. E é volante, né? É um primeiro volante. E aí o Clube do Remo está buscando a contratação de um atacante de 25 anos, argentino, né? E aí muita gente fala, mano, mas nós já temos já um monte de estrangeiro. Não, calma, vamos lá, não é assim. Não é assim, estamos falando de primeira divisão. Os estrangeiros que a gente tem hoje, tá? Que eu acho que vão ficar para a Série A. Acho, não tenho certeza. Hernandes, Catarose, que chegou agora, Monte, que chegou agora, né? O próprio Nico, que vem ganhando oportunidades aí. E tem mais um, o próprio Leonel Pico, né? Acho que são os 5 estrangeiros. Panagiotis não vai ficar para a Série A, Cantilho não vai ficar para a Série A, Tassano nem relacionado para o jogo foi, parece que perderam a paciência com ele, né? Tá fora já do Remo praticamente. Então 3, né? Tem mais, né? Eu tô esquecendo, deve ter mais uns aí, né? Ah, sim, eu esqueci do Cufré, que também chegou agora. Então nós temos 6, né? 6 jogadores aí estrangeiros. E se eu não me engano são 9. Então o Clube do Remo pode contratar pelo menos esse e mais 2. Mas é claro, né? O Clube do Remo tem que fortalecer mais o seu time. Tem que buscar contratações. Fica difícil contratar sem grana, né? Porque a grana da Libra aí tá para entrar nos cofres do clube, mas até agora nada, né? A gente espera aí que esse pagamento seja feito para o Remo poder contratar, né, seus jogadores, poder fazer suas aquisições aí, fortalecer o seu elenco para disputar a Série A, né? A gente já viu aí que a gente vai ter que lutar não só contra a Série A, mas contra a arbitragem também, né? Porque tá sendo meio estranho essas arbitragens contra o Remo. O Remo já tem que começar a pressionar a CBF nos bastidores, porque tá meio esquisito essas arbitragens aí, no mínimo, né? No mínimo esquisitas. Mas sobre a contratação do Rodrigo Asmendi, né? Eu conheço pouco esse jogador, para falar a verdade para vocês, mas os números dele são muito bons.
né? Se você for olhar os números do jogador em si, são muito bons, né? Ele tem, se eu não me engano, 1,91 m. Se eu não estou enganado, ele mede 1,91 m, tá? Essa é a altura dele. E aí, é um jogador de área. Um jogador de área, jovem ainda, né? 25 anos. Eu vou até observar alguns lances dele para me poder comentar melhor com vocês aqui no canal, né? Para me poder falar com vocês aqui no canal, porque de fato é importante que vocês também conheçam aí essas contratações do Clube do Remo. Bom, até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.